presente aqui, quantos de vocês que passaram num Calvário, que pagaram alguma coisa, deixaram alguma moeda lá no Calvário? Quantos? Levantem as mãos. Ninguém. Calvário é grátis. Nós recebemos esta bênção vindo exclusivamente do Deus eterno, grande e glorioso. Só este presente já é um grande motivo para estarmos alegres e satisfeitos, porque um Deus tremendo, excelente, grande, pleno, na sua santidade e plenitude, olhar do céu, do seu trono de glória, e para este aglomerado de gêneros humanos que permeia este globo terrestre em que vivemos, e poder escolher você, e poder dar este presente para você, isto é sinal de glória, de bênção. Tire da sua cabeça que você não é importante, você é importante para Deus. Deus te escolheu de graça, você recebeu a salvação, esta dádiva gratuita de Deus, este presente glorioso de Deus. Levante a mão e agradeça a Deus por este sinal tão lindo e diga: eu te dou glórias, porque o Senhor tem sido bom para comigo. Calvário, a palavra vem do latim calvaria, que quer dizer caveira, correspondente do grego Gólgota. Calvário é isto interessante. Quando eu me deparo com o Calvário, eu encontro várias palavras começando com a letra C, pastor. Que interessante. Quando estudávamos sobre o assunto, o Espírito Santo preste atenção neste detalhe, observe. Primeiro começa com o ser de Cristo, depois o ser de Calvário, depois o ser de caveira, depois o ser de crucificação, depois o ser de cravos, depois o ser de coroa, depois o ser de cruz, depois o ser de cálice, depois o ser de César. César tem a ver, está envolvido também, não é verdade? Depois
eu falo de amizade. Quando eu falo de Calvário, eu falo de amor. Quando eu falo de Calvário, eu falo de coletividade. Quando eu falo de Calvário, eu falo de fraternidade. Quando eu falo de Calvário, eu falo de comunhão. Quando eu falo de Calvário, eu falo sobre restituição. Quando eu falo de Calvário, eu falo de paz. Quando eu falo de Calvário, eu falo de santificação. Quando eu falo de Calvário, eu falo de redenção. Quando eu falo de Calvário, eu falo de purificação. Quando eu falo de Calvário,